Olá, Voicers, bem-vindos a mais um episódio do Duo Voice. Olá, Zé. Olá, Rita. Pela primeira vez. Sim, pela primeira vez juntos, e vocês também devem estar a estranhar a semana passada não ter saído episódio, mas foi-nos completamente impossível e, portanto, hoje estamos aqui a juntar um bocadinho aquilo que foi o episódio 7 e 8 e vamos encerrar basicamente as provas cegas. Finalmente. Depois de 2 meses. Exatamente, portanto foi o período mais longo de sempre, acho eu, de provas cegas. Acho que sim. E hoje decidiu calhar-nos estarmos juntos, portanto vamos a isso. Vamos começar com o The Voice Spy e vamos ter ainda coisinhas para falar do episódio 7. Podes começar. Exato, portanto esta é a categoria onde vamos inserir mais, curiosidades dos 2 episódios. Depois faremos, já agora só para contextualizar quem nos segue, faremos a única categoria que utilizámos para além do The Voice Spy no que diz respeito ao episódio 7 foi a voz revelação. Portanto, vamos ver qual é que é da Rita. Exatamente. E qual é que é a minha, e depois então seguimos a ordem das provas cegas 8. Decidimos assim para também não ser um podcast gigante, mas vamos na mesma tentar incluir uma outra coisa do episódio 7. Então, sou eu, não é? Para o The Voice Spy, como estavas a dizer. Então, aqui é um pormenor muito pequenino, mas não sei se te apercebeste, porque já foi o episódio, não deste domingo, mas do outro, que o Fernando Daniel dançou com o Vidal, o animador. Sim. A dancinha do quadrado. E ele fez-me logo lembrar quando nós estivemos lá. Foi a dancinha que fizemos. E tivemos que... Portanto, lembrei-me logo, eu pensei, olha, nós também fizemos essa dança. E perguntar-te se isso também tinha acontecido quando foste ver com o Hugo uma das galas. Houve dança do quadrado? Não, porque eles aí também estão mais a correr contra o tempo, não é? Sim. Ok. Mesmo assim houve há sempre uma animação, sim. Porque nós entramos um bocadinho antes do... Nós, naquela vez, entrei antes do direto, mas sim. Ok, mas não houve dança do quadrado. Depois, algo que nós temos vindo a falar, não foi tão notório neste 8º episódio de todo, mas foi no 7º, o Fernando Daniel, e a Rita já tocou nisto antes, torna-se repetitivo quando está sempre a dizer que já ganhou. E foi o que a Rita já disse, ele ganhou o Kids. Fernando Daniel, nós estamos no The Voice adultos, no qual tu ganhaste 0 vezes até agora. Portanto, um bocadinho de calma, claro que te dá alguma bagagem, ter já ganho edições numa categoria à parte, não é? Mas nos adultos estão todos em pé de igualdade, e realmente eu só me foquei de novo nisto porque aprecio-me ao longo do episódio 7 que por 2 ou 3 vezes que o Fernando Daniel tocou nesse aspecto. Sim, imagino que tu te tenhas lembrado e que te tenha irritado. Sim, constantemente. E aliás, eu sinto que os 4 mentores neste momento estão todos no mesmo pé de igualdade, porque nenhum deles ganhou The Voice adultos. Portanto, eu odeio quando o Fernando diz isso. Exato, também concordo. Ainda sobre o episódio 7, tivemos uma concorrente que, não sei se a Rita se vai lembrar, mas não é importante lembrar-te propriamente dela. Sim. É a Laura, aliás, eu até me apercebi que era a única concorrente que não puseram um apelido nela. Pronto. Mas eu estou a tocar nela porquê? Porque ela, enquanto a Rita está meio perdida, é porque ela cantou as músicas dos mentores em francês. Ela pegou em trechos de cada uma das músicas. Como é que se chama? Laura. Laura. Pois eu não tinha apelido, desculpa. Já tinha apelido, exato. Sim. Ela, quando acabou de cantar, eu nem me recordo se ela passou, acho que não passou, mas ela depois tinha assim, fez uma breve apresentação das músicas dos mentores em francês. Eu achei curioso, portanto tinha como aqui para comentar. O que é que tu achaste desse momento? Achei curioso, porque nunca aconteceu nada do género e pronto, visto que ela sabia, era francesa. Francesa, sim. Achei engraçado, sim. Pronto, depois, ainda sobre esse episódio, é o último ponto que eu tenho, a cadeira da Sara virou-se ao contrário na prova da Maria João Duque. E quando isso aconteceu, eu achei assim, houve um bloqueio do Fernando e houve aqui um bloqueio que ele ainda tinha na altura. Mas depois percebemos que não, houve alguma falha técnica que fez com que a cadeira da Sara se virasse ao contrário. E, ironicamente, a concorrente acabou por ir para ela. Portanto, ela que teve a cadeira virada ao contrário por engano e a concorrente escolheu-a. Não sei se tu te lembras desse momento, mas... Eu acho que tenho isso no The Voice Spy, mas já me vais confirmar. Mas pronto, mas acho do episódio 7? Do episódio 7, sim. De ser isso, pronto. Eu acho que é, E do episódio 7 era o que eu tinha. Ok. Eu tenho só 2 pequenos pontos, onde são super rápidos. Na altura, neste penúltimo episódio, foi então revelado e confirmado as nossas suspeitas, que acho que foi a Catarina Furtado que disse, que cada mentor iria ter 17 vagas. Sim, foi aí que nós nos esclarecemos. Sim. Foi nesse episódio que foi esclarecido isso, portanto, agora, claro que já se passou algum tempo, já toda a gente sabe, mas foi aí que pelo menos nós, como espectadores, descobrimos. Em que, e se calhar agora faz ainda mais sentido, ser número ímpar, porque cada mentor usou o super passe. Portanto, o concorrente passa automaticamente para os tirateimas, portanto, nas batalhas, cada mentor tem 16. Já dá par, ok, exatamente, sim. E depois o outro ponto que eu queria tocar, acho que foi um bocado nesse último ponto que tu falaste. Mencionei, sim.
eu escrevi aqui que a Sara não foi bloqueada, deve ter sido dessa vez que a cadeira dela virou, só que na altura o Fernando tinha um bloqueio para usar. Ainda tinha, sim. Ainda tinha. Que nem usou nesse episódio. E o que eu queria falar aqui é, eu sinto que o Fernando, naquela concorrente, podia ter usado o bloqueio, só que eu acho que os mentores não usam o bloqueio com a Sara porque pensam, eu vou ganhar-lhe o concorrente. Ela não é uma mentora que me vai dar muita luta. Uma vez mais a subvalorizar a Sara. Exatamente. E ela até acabou por ficar, eu acho que foi essa concorrente, sim, não Maria tenho a João certeza, mas ela acaba até por ficar com a concorrente, ironia das ironias, mas eu acho que tipo, custa-me ver que os mentores, tipo, a Sara é só tipo, está ali, não é muito forte, nem sequer vou usar bloqueios com ela e ela ficou com a concorrente. Sim, ou então simplesmente achou que a concorrente não era forte o suficiente para usar um bloqueio. Pode ser isso, sim. Mas a verdade é que os bloqueios que foram usados, eu acho que foi sempre para bloquear o Nininho ou o Fernando, sim. Talvez a Sónia, eu não me recordo de algum bloqueio ter sido para a Sara, portanto, inclusivamente no concorrente ou na concorrente, não me lembro, que teve 3 bloqueios, a Sara foi a única que não foi bloqueada. Pois foi, exatamente. Mas pronto, era isso do The Voice Spy. E do episódio 7. E agora vamos passar para o 8. Ok, então agora sou eu, sim. Bom, primeiro tem a ver com a apresentadora digital, Maria Petronilho, já foi tema de conversa nosso no episódio 6, mas tenho algo a dizer, porque nós tivemos uma amiga minha a ouvir-nos que me esclareceu sobre algo que eu não fazia ideia. Aparentemente a Maria Petronilho, que para nós era alguém incógnito, não é? Desconhecido do público, não é. Ela é locutora de rádio da Mega Hits. Pois, só que eu não... Imagina, eu posso ouvir Mega Hits no carro, mas não... Sim, não. Certo, mas ou seja, o que estou a tentar dizer os nomes dos locutores. Sim, mas para mim ela era completamente desconhecida. Não sabia que ela já tinha feito trabalhos ou na rádio, na televisão, e aparentemente já fez. Portanto, eu não fazia ideia e pronto. Aqui retificando, não é alguém completamente desconhecido do público, era para nós, mas não é do público aparentemente, ou pelo menos para quem segue rádio. Ainda relativamente à Maria Petronilho, não, sobre a Maria Petronilho é isto, desculpa lá, começo a confundir-me, eu acho que é sempre por causa da falta de óculos. Segundo ponto que eu aqui tenho para falar é um bloqueio, que não foi bloqueio, que eu acredito que a Rita pudesse ter nos seus comentários. Sim. Então, o Fernando Daniel tentou bloquear o Nininho Vaz Maia. Deixa-me ver qual é que era o concorrente, a ver se eu me recordo. Bloqueou. Não, desculpa, bloqueou, mas queria retirar, era aí que eu queria chegar. Certo. Portanto, ele quis, mas não lhe foi possível, certo. Era isso, não é? E há de ter sido para quem? Eu acho que foi logo o primeiro, ou o primeiro ou o segundo. Não, foi o Nemias, exatamente, desculpem, foi o Nemias Silva, foi o segundo concorrente que acabou por ir para o Fernando Daniel, mas eu pensei assim, bom, se calhar o Fernando Daniel vai continuar a ter o seu bloqueio para usar, porque ele quis retirar ao saber que... poderia haver ali uma ligação entre o concorrente e o Nininho. Coisa que acabou por não acontecer, no sentido em que a produção apareceu um membro da produção que disse efetivamente, foi perentório, a partir do momento em que um bloqueio é utilizado, não pode ser retirado. Portanto, digamos que seria inédito, acho eu, mas acho que a produção esteve bem em manter a regra, não é? Porque, assim, enganaste... é que nem sequer foi engano. Nem sequer foi engano, ele quis bloquear. Quis bloquear e depois apercebeu-se, ok, se calhar aqui uma ligação com o Nininho. Bom, e também me fez pensar, o Fernando que é tão competitivo, como é que ele quis de repente... dar a mão, digamos assim, ao Nininho do género, olha, fica com ele. Parecia era que ele já nem queria o concorrente, não é? Quer dizer... Até estranho, porque o concorrente virou as cadeiras todas, sim. Portanto, pronto, mas aproximo disso, não sei se tens algo a comentar, se também tinhas aí. Queres comentar já? Rubrica. Sim, posso comentar já. Não, primeiro foi algo inédito. Acho que nunca tínhamos visto um mentor a bloquear e depois de repente a arrepender-se. E depois, tipo, agora que falas nisso... E a arrepender-se por outros motivos, nem foi por achar que o concorrente era mau. Sim, ou seja... Isso realmente faz-me pensar, agora depois de teres falado, que não, tu não podes reverter, mesmo que o Nininho, haja ali uma ligação entre o Nininho e o concorrente, tu se bloqueaste, queres ser o concorrente para ti, não vais agora dar de Maria Teresa de Calcutá, não é? Agora o concorrente fica para ti. Sim, esse era bom. Eu por acaso, quando ele tentou falar com a produção, eu pensei assim, só espero que a produção mantenha, e manteve e concordo plenamente. Sim, mas estava com receio que eles até retirassem também o bloqueio. Mas felizmente que não. Da mesma forma que também foram justos na altura com o Fernando Daniel, porque ele tinha sido o primeiro a carregar no botão do Superpass. Sim. Com a Maria. A primeira noite de provas cegas. Depois, aqui um pequeno à parte, que acho que a Rita se calhar também tinha isso para falar, ou não, porque não era um concorrente que tu adoravas particularmente, mas tivemos o regresso do Cristiano Calisto.
como Sim, não guitarrista. tenho para falar, Vá. mas eu sabia que íamos tocar sobre esse ponto. Sabias que a partir daí eu... Ele não foi concorrente. Não. Sobre Veio acompanhar. Acompanhante, sim. Sim, mas diferente. Ele estava com o Super cabelo diferente muito desde maior, sim. mas o Fernando Daniel, que era o mentor dele, reconheceu logo. Diz-me só uma coisa, não foi esse Calisto que tu num podcast passado disseste que o Fran tinha-lhe prometido um Sim, bar? sim. Pá, eu acho que não aconteceu nada. Também acho que não. Ele chegou e o Fernando, tu não cumprimentas, parecia que já não se iam Há muito meses, tempo, não é? exatamente. Portanto, Olha, má língua, mas a Rita é capaz de ter razão. Depois, aqui algo que eu adorei particularmente, e a Rita se calhar nem se apercebeu, mas passo a explicar. Por norma, quando nós temos o último episódio de Provas Cegas, não estou a falar desta temporada, portanto, tudo o que aconteceu até 2023, do que eu me lembro, nós tínhamos provas cegas que eram deixadas para o fim, mas que na realidade tinham sido gravadas antes. Imagina, tínhamos, por exemplo, uma Áurea ou uma Marisa Liz que já tinham a equipa fechada, portanto certo. não poderiam carregar, mas tu vias realmente que elas simplesmente não carregaram porque não queriam aquele concorrente e que essa prova cega já tinha sido gravada. já percebi. Ok, Desta espero não vez ter sido vimos que confuso. realmente... Desta vez vimos que realmente Sim, é os verdade. mentores já não tinham a equipa fechada e que não carregaram porque não podiam. É verdade. E isso não só foi falado, como muitas vezes víamos alguns mentores a virar-se, a pôr-se de pé, ou seja, de costas para a cadeira, porque a cadeira não virava, para que o concorrente visse, ok, olha, eu já tenho a equipa cheia, mas pelo menos estou-te a ver. E isso foi bom, ou seja, eu acho que a terem dividido as provas cegas em dois, né? Nós soubemos que houve as provas cegas que nós fomos ver, e tantas outras, depois houve uma pausa no verão, e depois voltaram a gravar. Portanto, eu acho que essa divisão se calhar ajudou, porque agora nestes últimos episódios de provas cegas, aquilo que eles tinham mais para mostrar eram realmente as provas cegas certo. mais recentes, já não tinham resquícios do que estava para trás. E também penso que tenha ajudado porque, lá está, tivemos eu gosto quando é apresentada uma ordem cronológica, efetivamente eu também, real. eu prefiro, E portanto aqui não fomos levados ao engano. E isso para mim também foi bom, eu gostei de ver. Portanto, aplaudo a RTP, porque apesar de termos tido provas cegas desastrosas na sua generalidade este ano, pelo menos estas finais também foi bom para ver essa emoção. Ou seja, tivemos, já aqui entrando um bocadinho na análise dos concorrentes, mas tivemos concorrentes no fim que, se calhar, o Nininho ou o Fernando, que foram os primeiros a fechar as cadeiras, teriam virado a cadeira. Portanto, sim. Gostei muito disso. Não foi assim tão restos quanto foi um terceiro episódio ou um segundo, o que é curioso. Depois, Fernando Daniel, sem querer, aqui foi sem querer, bloqueou a Sónia na prova cega da Sofia. Só que ele já tinha a equipa dele fechada, portanto foi aqui algo muito curioso. Ele pôs assim o braço ou com o cotovelo e virou, e portanto outro momento curioso. Portanto, o Fernando Daniel usou um bloqueio e queria retirar esse bloqueio, e houve outro em que ele tentou bloquear e já não podia. Portanto, Fernando Daniel aqui um bocado confuso. E como último ponto que tenho para falar, tivemos o Rodrigo Seabra, que era o tal cujo tio, não sei se era tio, já tinha estado no The Voice, era tio? Sim, não era irmão. Irmão, Só que eles tinham desculpem. uma grande diferença de idades. Sim, De idades. Eu só estou a focar nisto porque reviram a prova cega do irmão em 2017, penso eu, e o irmão, portanto o Rodrigo, que participou este ano, estava super novinho, era uma criança ainda, e achei-lhe muita piada ele tapar assim a cara quando estava ao pé da Catarina Furtado a ver a prova cega do irmão. Portanto, estava com vergonha, mas também é a prova de que realmente o The Voice já passou por tantas edições que temos agora se calhar crianças, não é? Que na altura eram mesmo bebezinhas, que agora estão no adultos. Embora ele tenha 15 anos, está no limite para participar nos adultos, mas já não pode participar nas crianças, não é? Daqui a pouco. Portanto, sim, era o que eu tinha. Ok, olha, eu não tenho quase nada. Eu a ser eu, Rita a ser Rita. Um dos pontos que eu tinha foi realmente o Fernando querer ter revertido o bloqueio. Pronto. O outro ponto, por acaso não tocaste nisso, mas tem a ver também com a apresentadora digital. Ok. Maria Petronilho. Tem um nome complicado. Eu reparei em duas coisas. Primeiro, deu para ver... Parecia um bocado ídolos, porque deu para ver um bocadinho do casting lá de dentro. Eu achava que eu tinha... Olha, desculpa que um pormenor eu escrevi. Mostraram parte dos castings. Exatamente. Fixe. E esqueci-me de falar sobre isso. Deu para ver Gostei que estava muito. lá a Catarina no painel do... É verdade, os jurados. Sim. Num framezinho que estavam 4 pessoas Dava na mesa, para fiz ver. pausa. Como é que eu não falei disso? Okay, mas tinha aqui. A Catarina esteve no processo e esteve Gosto mesmo muito. na escolha. E também a Catarina Maia. Isso não vi, tu ok, se pousaste. Eram isso duas não pessoas vi. que eu não sei se o conhecia. Estava um homem que eu não conhecia, devia ser Pronto, da produção, depois era a Catarina Furtado e a Catarina Maia. ok. Portanto, acho piada que a Catarina Maia, que foi a última apresentadora digital, Pois fazer é. parte deste processo. Ok, portanto eu achei, deu bué vibes de ídolos, não sei porquê. Deu muita. Curioso, sim. E depois, outra curiosidade sobre esta apresentadora digital é que ela revelou que era de Coimbra.
Ah, Eu isso eu já sei que- sabia porque li. Ah, ok, pronto. Mas Portanto, sim. uma compadre. Uma compadre nossa. E atenção, porque não sei se te apercebeste, apareceu o Pedro Gonçalves, que a Rita não deverá. Ah, pois Sabes foi. quem é? Ah, porque ele já participou no The Voice e ficou em segundo lugar Ele na, estava a participar para ser na apresentador edição da legítimo. Diolinda Quinzimba, sim. E este ano, Estranho, e eu sigo no estranho. Instagram, portanto, eu quando de repente o vejo a tentar ser apresentador digital, eu pensei, uau! Mas Mesmo. já sabíamos que ele não iria ser, Sim, porque. sim. Mas muito curioso o The Voice introduzir esta parte aqui de Pois mostrar é, castings. gostei Eu muito. gostei, nem Eu passei à também. frente, achei mesmo Também eu. muito também curioso, muito curioso. Podia fazer o mesmo, se calhar até com os castings das pessoas dos Antes de concorrentes chegarem mesmo antes de às- chegarem às cadeiras, mas aí se calhar ia ser muita Já, coisa, ia ser sim, muita sim. coisa. Isto também não é ídolos, não é? Temos que eu. diferenciar. E é isso que eu tinha, não tinha mais nada. Ok. E depois para o desta overall, saga não é? do The Voice Spy, vamos para o overall do episódio 7. Não, a concorrente revelação do episódio 7, sim, que é a desculpa. Rita. Desta vez não fui a outro Está a cargo. ser um bocadinho confuso hoje. Então, a pessoa que eu. Só para vocês ficarem com o registro, aquele concorrente que nós mais gostámos do episódio 7. Uhum. Olha, o concorrente que eu gostei mais foi a Catarina Faria. Para mim foi a concorrente de revelação que foi para a equipa de quem? Do Nininho, foi o Super Pass. Foi do Nininho, foi super passe. Olha, isto já foi há 2 semanas, portanto eu já não tenho muito a dizer, mas eu tenho ideia que ela tinha uma voz, umas vibes tipo Áurea, tinha assim uma voz super poderosa e eu já não lembro que música é que ela cantou, mas estava-me a dar imensas vibes de Áurea. Ela tinha uma voz super controlada, super afinada, poderosa, eu gostei. Acho que foi muito bem usado o Super Pass aqui, neste caso foi para o Nininho. E é uma concorrente que pode chegar muito longe, eu gostei muito. E portanto, foi a minha concorrente de revelação. Ok, eu não podia estar mais de acordo com a Rita, vou dizer já, foi a minha concorrente de revelação também, e acho que sem grandes dificuldades, embora tenha havido uma outra voz nessa noite que também tenha gostado. Voz muito elástica, ela brincou com a canção e deu-lhe um cunho muito pessoal. A nível de atitude estava toda lá, tem todo o potencial para fazer ainda melhor daqui para a frente. Eu achei que foi poderoso, uma palavra, portanto virou e merecidamente todas as cadeiras, incluindo as nossas. E realmente foi uma força da natureza, eu gostei mesmo muito, portanto concordo. Ok, estamos de acordo. Mais até, por exemplo, muito brevemente, do que a Beatriz Silva, que foi a última da noite, que cantou One Night Only, mas que também gostei muito, eu dei-lhe 8 pontos. Simplesmente é uma música um bocadinho mais batida, e eu, pronto, mas também Também não gostei gostei muito. tanto, mas também gostei. Também gostaste, Sim, pronto. sim. E já agora, para quando te viraste nessa noite? Foi Tens só aí... para 2. Ah, ok. Portanto, foi essas 2 raparigas. que Ok, falaste. a mim foi elas as duas e, portanto, virei para 3, já agora, nessa noite, e para o Bruno Pereira, que cantou Someone You Loved, que se calhar a Rita já não se recorda, Não mas eu faço dei ideia. 7 pontos, estava nervoso, mas depois aquilo lá foi. Mas pronto, do episódio 7 é isso, não é? Só para finalizar, acho que foi o episódio do Nininho, que ficou com boas Há de concorrentes. ter sido o mentor da noite. Sim, Só porque eu sim, nunca sim. tinha escolhido o Nininho. Realmente teria e sido o foi Nininho a minha escolha também, porque efetivamente o Super Pass dele foi muito bem utilizado e a Beatriz Silva também foi uma boa Verdade. conquista. E agora sim, para o episódio totalmente do número 8, overall do programa, para ti. Olha, portanto, já disse um bocadinho há pouco aquilo que eu achava, mas reforçando, eu acho que nós estamos muito habituados a um episódio 5 e 6, isto quando só há 6 noites de provas cegas, a serem os episódios de restos, porque tudo o que era bom já foi mostrado. Nesta edição, nós já dissemos isto antes e mais certezas tenho a ver estas provas cegas finais de que foi tudo ao contrário. Nós tivemos provas cegas que foram melhores, sei lá, a partir do 4º, 5º episódio para a frente, fora um outro concorrente, claro, nos episódios iniciais, e esta última noite, para mim, trouxe algumas boas vozes, não foi um episódio excepcional, não diria que foi o melhor que nós já tivemos, efetivamente, até porque todos os superpasses já tinham sido utilizados, que geralmente vão para os melhores concorrentes, mas não posso dizer que tenha sido uma noite propriamente má. Eu gostei, no geral, pronto, e é isso, foi uma noite tranquila, para mim. Para mim, foi... Comparando um último episódio de provas cegas com outros anos, este foi superior, sim. Agora, Mas- se foi um programa espetacular, não. Acho que foi um programa ok. Sim, já tivemos melhores e piores nesta exatamente. edição. Está Sim. Ali, ok, deu para entreter, para o último programa está bom. Houve 2 ou 3 concorrentes interessantes, no geral depois o resto tudo já mais fraquito, mas para o último episódio não está mesmo nada Não mal, esteve nada portanto, sim. Nós estamos mais ou menos dentro da mesma onda. de Sim, pensamento. completamente. Apanhado de quantos concorrentes Tivemos? é que tivemos, não é? Portanto, vamos adivinhar, não é? Exato, vamos adivinhar. Então, queres começar? Olha, Sim. não olhes que agora tem aqui as respostas. Para ti, não é? Sim. Olha, eu vou manter mais ou menos a média da Rita. Eu estou um bocadinho entre 2 e 3. Olha, vou arriscar 3. Ia dizer 2, mas vou arriscar 3.
Eu para ti vou dizer... Eu também vou dizer 3. 3? Para ti. Ok. Vamos ver só se erramos, se Então, acertamos. para mim acertaste. Ah! Foi 3 concorrentes, sim. Terias acertado se multiplicasses 3 por 2, porque foram 6, eu virei para 6. Tantos! Sim. Então adoraste, meu Deus. Um ou outro mesmo à rasquinha, mas sim. Virei para 6 concorrentes, tantos quanto a Sónia, que também virou para 6, curiosamente. É verdade. Ok. Então, apanhado de quantos concorrentes foram apurados por mentor? Desculpa, estar-me a rir porque eu e a Rita tivemos aqui um momento de grande confusão. Então, o Fernando conquistou 2 concorrentes, não é? Sim. A Sónia também 2, o Nininho 1, que era o único à frente, e a Sara 2. Portanto, obviamente, neste momento eles têm todos 17, estão com a equipa completa. Por uma curiosidade também extra, quantos concorrentes é que eles conquistaram? Não, desculpa, para quantos é que viraram? E é que eu me troquei. O Fernando virou para 3 concorrentes, exatamente, não disse mal. Menos ainda o Nininho, só virou para 2, curiosamente, mas eu acho que foi porque o Nininho foi o primeiro a fechar a equipa dele. Também pode ter sido. Não é? Se não, outra virá para mais, tenho a certeza. Depois, a Sara virou para 4 e, como eu disse, a Sónia virou para 6. A Sónia virou para imensos concorrentes. Tantos quanto eu, curiosamente. Eles já eram 12, portanto eu virei para metade, curiosamente. Jesus. Ok, agora a nível estatístico é sempre importante e interessante, porque eu sou sempre o nerd das planilhas Excel. Eu tenho aqui a ponte para quantos concorrentes é que cada mentor virou ao longo das 8 provas cegas, inclusivamente eu. Provavelmente tu não tens esse registro de ti próprio. Então, Rita, qual achas que foi o mentor que virou para mais? Eu vou dizer Nininho. Vais dizer Nininho e vais-te surpreender. Não foi o Nininho, foi a Sara. Então, no total de 105 concorrentes, a Sara, virou para 43. Portanto, um pouco menos do que a metade. Logo a seguir está o Fernando, 42. Eu achava que o Nininho... Agora o Nininho estava a ficar para o fim, achava que ele tinha sido o que tinha virado mais as cadeiras. Mas não, depois vem a Sónia com 37 e o Nininho foi quem virou para menos, 35. Eu confirmei isto, portanto... Então teve um rácio de virar e ter concorrentes super bom. Sim, nesse sentido, uma boa observação, mas sim, talvez tenha ajudado nesta última noite ele ter sido o primeiro a fechar. Pois. Eu virei para 32, eu fui que virei para menos. Pronto, e a Rita desceria ainda mais. Sim, nós somos super exigentes. Olha, podias ter registado o meu... Pois podia, fica para o ano. Sim, exato. Agora, para terminar também, fiz o registro de quantos, ou seja, quantos concorrentes é que eles conquistaram tendo sido só eles a virar a cadeira. Portanto, só o mentor. Ok? Tivemos várias provas cegas em que só o mentor. Então aqui, quem teve mais foi a Sónia, foram 8, que é imenso, não é? Depois Fernando, Nininho e eu, 6, e a Sara, que incrivelmente foi a mentora que teve menos concorrentes, que foi a única a virar, foram 4. Ok. Aqui, estatísticas que eu tenho. É isso, portanto, provas cegas, damos por terminado, pelo menos estatisticamente, mas agora vamos falar, obviamente, um bocadinho melhor sobre elas. E vamos para o concorrente revelação. Que é quem? Para mim, quem és é tu? Mas és tu? Sou eu. Como eu não tenho, sim. Como eu não tenho a ordem. Então, o concorrente de revelação, tenho quase a certeza que vai ser o mesmo que eu, mas posso estar enganada, foi o Diogo Videira. Posso já falar sobre ele. Foi o tal concorrente que veio em conjunto com o Cristiano Calisto a acompanhar. E realmente a voz dele... primeiro, ele tem um timbre diferente. Ele tinha assim um timbre que nem parecia nem muito masculino, não sei, era um timbre diferente e acho que ele chegava ali a certas notas super bem, nunca desafinou, brincava ali com a música, enfim, agudos, excelentes. Eu acho que foi um grande concorrente e acho mesmo que ele foi para quem? Foi para o Fernando. Para o Fernando. Eu acho que o Fernando tem aqui um grande concorrente, gostei mesmo muito e acho que, para mim foi concorrente de revelação mesmo. Sim. Pronto, para mim também é o Diogo Videira, mas não foi uma escolha tão fácil assim quanto a da Rita. Mas escolhi o Diogo. Foi muito breve na minha observação. Eu disse bela voz, timbre, vibrato, gostei no geral e ainda acrescentei, Nininho teria virado se pudesse. Porque o próprio Nininho, acho que eu disse, ele aqui já tinha a equipa dele fechada. Portanto, sim, no geral concordo. Dei 8 pontos, portanto foi uma boa pontuação. Gostei muito do Diogo Videira, sim. Ok, estamos em sintonia. Underrated para ti. Tens alguém? Underrated, tenho, sim, por acaso tenho. Tens alguém? Tenho. Ok. O meu underrated foi o Alan Ray,
que não é o mesmo da Rita, que cantou Beauty and the Beast. Eu dei-lhe 6,5, que também não é uma pontuação propriamente extraordinária, mas eu teria virado e para mim... Já estou a ver quem é. Olha, notavam-se os nervos dele, mas que timbre! Devia ter virado pelo menos uma cadeira. O controle nem sempre esteve lá, é certo, mas o potencial era mais que notório. Portanto, não diria que era um concorrente para virar 4 cadeiras, nem 3, mas uma ou 2, eu acho que ele mais do que merecia e foi uma concorrente underrated. Discordo, eu acho que ele desafinou, teve uma prova cega muito aquém. Mas lá está, às vezes, não notei os desafinantes, mas às vezes eles até podem não estar tão bem vocalmente, mas tu vês o potencial. E se calhar ele estava muito nervoso, eu lembro que ele estava muito nervoso. Sim, isso pode ter não ajudado contribuído, muito. sim. Eu não tenho esse... Agora como estamos frente a frente, o Zé consegue logo perceber as minhas reações, né? Eu não tenho esse concorrente, tenho outra, é uma rapariga, que foi a Carolina Amorim. Pronto. Que não virou cadeiras, e eu acho que merecia ter virado pelo menos uma. Eu acho que a Carolina Amorim cantou... Fez o suficiente para passar, tinha uma voz super doce. Sinto que não desafinou uma única vez, deu sentimento à música. Eu não sei o que é que ela teria que fazer mais para pelo menos virar uma cadeira. Eu acho que eu teria virado, foi uma das 3 que eu virei e que não passou, infelizmente, mas eu acho que foi completamente underrated. Devia ter pelo menos virado uma cadeira. Pronto, estamos em desacordo. A Rita em desacordo comigo e eu em desacordo com a Rita. Eu não lhe dei uma pontuação desastrosa, eu dei 6 pontos, mas o meu comentário dela foi breve. E o meu comentário foi breve para quase todos, porque eu estava a correr contra o tempo desta vez a ver o The Voice. Eu escrevi fofinho, mas nada mais que isso. Não achei tudo isso que a Rita achou e acho que foi justo ela não ter passado, a meu ver. Pronto, estamos aqui em discordância do Alan e da Carolina, claramente. Depois, overrated. Tenho uma pessoa no overrated que foi o Nemias Silva. Virou 4 cadeiras e foi para o Fernando Daniel. Olha, eu recordo-me só a música que ele cantou, não sei se tens aí. Tem. É que eu não estava aí. Bless the Broken Road. Eu não conhecia. Ok, nem sequer conheço. Pensei que pudesse chegar lá pela música, mas não. Nemias Silva, o que é que eu achei? Demasiados trejeitos. Ele estava a cantar e a voz dele estava sempre ali a oscilar. Não é que ele tivesse a desafinar, mas eu achei irritante. E tipo, viraram as 4 cadeiras, acho que foi demasiado. Ele não teve super passo, mas virou as 4 cadeiras. Teve o Fernando bloqueou o Nininho. Foi o tal concorrente. Foi o tal. Não é que eu tenha detestado, mas eu não teria virado sequer. E acho demasiado, foi overrated mesmo. Concordo discordando. A Rita focou num ponto que eu acho que é chave. Eu vou dizer o que eu escrevi. Grande timbre com muitos dotes vocais. Deve ter cuidado ao não exagerar no uso dos vibratos, pois fê-lo constantemente. Além disso, outro ponto que eu apontei, outro tópico, além disso deve aprender a comunicar com as câmaras. Esteve muito disperso nesse sentido. Mas, e é aqui que eu discordo da Rita, vê-se que é um cantor muito competente e capaz de chegar bem longe, tendo inclusivamente feito coisas lindas com a sua voz. E eu vou-te dizer que eu estive perto para o escolher como concorrente de revelação. E o que me fez não o escolher, que eu disse que há bocado estava dividido, foi de facto o Diogo não ter exagerado, fez uma performance limpa, linda, e o Nemias ter. E é aqui que eu os diferencio. Para além disso, isto vai ser algo que eu acho que, não sei se mesmo esta caixinha assim da cabeça da Rita vai chegar lá, porque tu para morangos com açúcar sabes tudo, mas eu tenho a ideia que o Nemias Silva já foi concorrente do Ídolos, numa daquelas edições lá para trás, Felipe Pinto ou assim. Tenho ideia disso e portanto quando o vi pensei, ok, ele há de saber cantar, e soube, mas realmente ele tem ali umas dificuldades, ele tem que acalmar e tenho pena que nenhum mentor tenha referido isso, ou referiu. Eu acho que não. Eles só falaram maravilhas, acho eu. Pronto, daí eu concordo em partes com a Rita, sim, mas acho duro que tu não tenhas virado para ele, porque ele acho que para mim fez mais do que o suficiente para passar. Mas talvez pronto. tenha feito, mas eu não viraria. Sim, não te tocou, isso eu percebi. Ok. E eu dei-lhe 8 pontos também, portanto, por vez que eu gostei. Exagero. Não. Para quem viramos? Então diz lá o teu comboio de concorrentes. Já falei do Nemias Silva, já falei do Diogo Videira também, e já falei do Alan Rey, que era uma concorrente underrated. Então os outros 3 foram o Joshua Santos, que cantou All I Want, eu dei 7,5, ele ficou na equipa da Sonic, que aliás foi a única a virar a cadeira. Eu também virei. O que é que eu achei do Joshua Santos? Os falsetos não são o mais interessante na voz dele, embora alguns tenham sido agradáveis.
mas sim a rouquidão poderosa. No geral gostei, acho que com estilos mais velozes se pode ser ainda melhor. Portanto, ele teve uma balada, mas eu acho que com estilos mais rápidos ele sairá melhor. Não sei se queres comentar ou se eu avanço só. Avance e depois eu comento. Ok. Depois temos a Sofia Forte, que dançou porque a música chama-se Dancing Queen, cantou Dancing Queen dos ABBA, a quem também dei 8 pontos. Eu dei 8 pontos a 3 concorrentes, que foi o Diogo Videira, o Nemias e a Sofia. E a Sofia virou as cadeiras da Sónia e da Sara e foi para a equipa da Sara. Muito afinada, timbre super diferente e angelical, e brincou com a canção de uma forma muito bonita. Os nervos é que a atrapalharam aqui ou ali e acabou por não ser perfeito, mas a atmosfera que ela criou, para mim, foi mágica. Gostei mesmo muito. E a última pessoa para quem eu virei, que foi mesmo ao fim, foi o Rodrigo Seabra, que cantou Come Fly With Me, que foi o que fechou a equipa da Sónia, foi mesmo o último concorrente. Carreguei mesmo ao fim, lá está, porque ele tem coisas interessantes, mas que têm que ser trabalhadas. Gostei da atitude dos gravalhões, que me fez lembrar o José Bacelar, e eu não sei se isso é bom ou se isso é mau, e algumas escolhas, mas, ou seja, também gostei de algumas escolhas, mas estava muito nervoso. Portanto, eu aqui carreguei pelo potencial, da mesma forma que teria feito com o Alan. E é isso, são os meus 6. Okay. E já agora ao Rodrigo, dei 7 pontos. Olha, vou começar já pelo Rodrigo. Os outros 3 que falaste não vale a pena, vou só falar os últimos 3. O Rodrigo, tocaste no José Bacelar e foi exatamente isso. Por isso que tu não carregaste. Pronto, mas acho uma versão melhorada do José Bacelar. Nós carregamos, mas estamos a ver a pessoa que está à nossa frente, eles não estão a ver, não é? Se calhar eu estando virada de costas, não ia achar que era o José Bacelar. não é? Mas assim pensarias que pudesse ser ele, é isso? Porque o timbre era muito parecido. Não. Eu associei ao José Bacelar porque estava a olhar para ele e vi gravalhões. Mas tu associas o José Bacelar pela voz, não é pelo físico. Então se tivesse virado ao contrário era igual. Porque o Rodrigo Seabra parece para o José Bacelar porque é bem nervoso. Lembras-te do José Bacelar? No sentido de estar bem nervoso, ou seja, muito verdinho ainda, estás a ver? Mas até canta bem, estás a ver? Tem também os graves e não sei o quê, pronto. Eu não virei porque achei-o muito verdinho, muito mesmo, portanto não virei. Acho sim que ele não canta nada mal, mas parece-me imenso um José Bacelar e não me está a apetecer ver uma versão 2.0 do José Bacelar que ganhou. Ganhou, sim. Portanto, o Rodrigo não me puxou. Sobre a Sofia Forte, eu não gostei assim tanto, portanto não percebo o teu fascínio pela Sofia. Nada de especial a voz dela, não estava a dizer que era angelical, eu se calhar vi outra coisa, não concordo, pronto. E depois, sobre o Joshua Santos, vai ser então o meu terceiro e último concorrente que eu virei, porque os outros dois eu já falei, que foi o Diogo Videira e a Carolina Amorim. O outro foi então o Joshua Santos, concordo contigo. Tenho pena que só tenha sido a Sónia a virar, acho que ele merecia mais cadeiras, eu gostei, virei. Acho que ele tem uma voz muito interessante, super afinada, potente, e acho que pode vir a dar muitas cartas para a frente e eu gostei muito. Eu gostei muito da vibe. Olha, menos concordámos com ele. Sim. Destes 3 últimos, concordámos com ele. É isso. Depois, mentor vencedor desta última prova cega. Que serás tu? Que sou eu, sim. Eu vou ter que dizer o Fernando Daniel, porque ficou com o Diogo, que foi o concorrente que eu mais gostei. Apesar de ter ficado com o Nemias, pronto, mas para ti deve ser muito mais óbvio escolher o Fernando Daniel, mas para mim foi por causa do Diogo, que foi muito vencedor. Concordo, é o Fernando, precisamente por ter ficado com o Diogo e por ter ficado com o Nemias, que eu gostei, ao contrário da Rita. A outra pessoa para quem eu virei, das que mais gostei, foi a Sofia, que ficou com a Sara, mas pronto, o Fernando teve 2, portanto seria o Fernando, sim. Pronto, falta pontuar. Quanto é que deste à gala? Ao episódio? Olha, é assim, foi um bom episódio. Eu lembro de ter dado 6 pontos no episódio que dei, não é? No passado? Acho que foi no passado ou A2. Foi A2, sim, foi A2. 5,5. Se pudesse pôr aqui uns meios, teriam 5,5. Porquê? Porque na altura eu lembro que virei para uns concorrentes, sim, mas acabei de dar um 8,5 ou um 9. Aqui houve 3 concorrentes bons, mas para mim não foram perfeitos. E então, sim, acho que para terminar, dar 5,5 a uma última ronda de provas cegas, acho que não está nada mal. Pronto, eu dei 4. Acho que ainda assim foi melhor que alguns episódios que tivemos, que demos 1, 2 e 3, não é? Mas ainda está um bocadinho aquém, não é? Pronto, houve aqui um concorrente que eu realmente gostei, o resto
suficiente, pronto. Sim. Eu tive indeciso entre o 4 e o 5, mas depois pensei, não. Isto é um bocado o espelho da edição deste ano e, portanto, acabei a dar 4. Percebo. Foi isso. E já agora, porque eu depois acabei por fazer a minha média, porque eu pontuo cada concorrente, não é? E a minha média final das 8 provas cegas deu 6.32. Portanto, até um bocadinho mais alta daquilo que eu esperaria, mas lá está, também não foi desastroso. Acho que temos aqui um bom leque de concorrentes, assim, uma mão cheia deles. Sim, que se calhar comparativamente ao ano passado tiveste mais. Sim, eu e se calhar tu também. Também, mas pronto. Mas sim, eu agora vou-me entusiasmar mais porque vamos mudar para outra, para outra fase do programa, mas porque eu sinto que agora acho que temos para aí 10 ou 15 concorrentes que talvez... Graças também a estes últimos episódios, não é? Porque ali a certa altura estava mesmo a esmorecer por completo. Pronto, e terminamos. Ansiosos acho que pela fase das batalhas, não é? Vão haver 4 concorrentes que não os vamos ouvir, já que infelizmente, que eu gostava. Infelizmente, sim. Mas pronto, vamos por concluídos, força. Pronto, olha, esperemos que tenham gostado deste primeiro podcast conjunto desta edição. Nós tentamos sempre ter 2 ou 3 que gravemos juntos. Uma vez mais, desculpem não ter havido episódio da semana passada, mas ao menos este aqui tentámos abranger o máximo possível dos 2. E regressamos, obviamente, para a semana com, como disse a Rita bem, as batalhas. Portanto, acredito que se dividem... que vai ser... não vai ser em direto. Pois, voltámos ao regime gravado. E como é que sabemos disso? Porque recebemos um e-mail a dizer se queríamos ir ver as batalhas. Não era os tirateimas já? Ou os tirateimas, sim, desculpa. E portanto quer dizer que as batalhas já foram gravadas e não vai ser em direto. Exato, ainda bem. E nós preferimos assim. Preferimos, sim. E acredito que como temos 16 concorrentes por equipa, que geralmente são 14, portanto 2 ou 3 episódios de batalhas vai haver. Pelo menos 2 é certo. 2 é certo. Menos, será que temos 3? Porque a certa altura uma pessoa também já quer avançar para os tirateimas, mas pronto, temos que aguardar para ver e pronto, finalmente vem aí, já não vêm caras novas, que já estamos também fartos, mesmo que venha algum talento, agora vão ser sempre caras repetidas e algumas delas e estamos curiosos para ver que se evoluem, não é? Curioso, agora lembrei-me só de uma questão. Tens alguém que te surja assim na cabeça que seja o teu favorito para esta edição? Tenho, para as batalhas, sobretudo. É que eu ainda não tenho. A cantora Katy Perry, a Kiss the Girl, gostei mesmo muito dela. Okay. Gostei mesmo muito dela. Eu ainda não consigo ter um favorito, mas pode ser que agora depois das batalhas já consiga arranjar. Eu gosto sempre de torcer por algum concorrente e eu neste momento ainda não tenho. É assim, também gosto muito da Mariana Cunha, mas isso é super passe, não é? Olha, de certezinha que alguém nos vai surpreender, vais ver que sim, porque não foi desastroso. Eu acho que esta parte final das provas cegas salvou as provas cegas no seu geral. Então já sabem que estamos no YouTube, no Spotify, portanto para quem quer ver, ouvir, tem essas opções. Agradecemos obviamente a todos os que estão desse lado e que comentam, não são muitos, mas são bons, e que partilham, ponham like, já sabem, e subscrevam ao canal. Rita, muito obrigado por ter estado aqui comigo para este encontro presencial, que também foi muito bom, acho que é diferente, não é? O podcast. E vemo-nos para a semana. Até lá, já sabem, fiquem bem. Tchau. Bye,